Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 32ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz. Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Estamos fazendo aqui um estudo sobre o 10º princípio fundamental da doutrina espírita, mediunidade. Eu disse princípio fundamental porque mediunidade é um princípio consequente dos estudos espíritas. São 14 os princípios fundamentais, conforme você pode se reportar aí em nossos programas anteriores, desde o número 1. E começamos no programa número 31, o assunto ligado com mediunidade, falando que mediunidade é uma faculdade do homem, faculdade de todos os seres humanos, e que ela existe como objetivo para atender ao imperativo de relacionamento entre os homens e os espíritos. Portanto, é uma faculdade natural de todos os seres humanos. A inteligência também é uma faculdade. Mediunidade colabora com a evolução do espírito enquanto encarnado, a fim de que ele possa se relacionar com seres desencarnados, que é assim que a doutrina espírita faz a designação dos espíritos quando estão em estado de erraticidade. E dissemos no programa anterior que Allan Kardec, a partir do livro dos Espíritos, na questão 459, alongou os estudos a respeito desse relacionamento dos homens com os espíritos a partir daquela resposta que eles deram de que os espíritos desencarnados influenciam junto aos homens nos pensamentos e também nas atitudes, no comportamento, nas ações, nos atos de todos os seres humanos. Portanto, Allan Kardec, pelo processo de observação, criou uma metodologia para isso. Ele classifica a mediunidade em duas grandes áreas: a mediunidade chamada generalizada e a mediunidade ostensiva. A generalizada todos os homens possuem e a ostensiva nem todos os homens possuem. Feita essa classificação, então, resta agora vamos continuar dando continuidade a este assunto, dizendo o seguinte: a mediunidade ostensiva, preste muita atenção para isto, porque isso é muito importante, está classificada por Allan Kardec, que se divide em efeitos inteligentes e também em efeitos físicos. A palavra mágica desse estudo é efeitos. Kardec, por observação, preferiu verificar que a mediunidade ela se apresenta através de efeitos, chamados inteligentes e chamados físicos. Fenômenos inteligentes são fenômenos intelectuais, passam pela intelectualização do ser, pelo reservatório intelectual do homem, porque a mediunidade é uma faculdade do homem. Então, divide-se em duas áreas, efeitos inteligentes e efeitos físicos. Vamos começar a estudar hoje este assunto em toda a sua profundidade, para ficar claro, não deixar nenhuma margem de dúvida para quem quer que seja. Os fenômenos chamados de inteligentes são esses que nós vamos apresentar aqui para você. Psicofonia, nós vamos explicar cada palavra dessa, seu objetivo e sua funcionalidade. Não se preocupe. Psicofonia, psicografia, vidência e audiência, ou audição, como quiserem. Psicofonia, psicografia, vidência e audição. Os fenômenos chamados de psicofonia têm esse nome porque partem de uma palavra grega, que é, no grego, psique. Para nós aqui, psique. Essa palavra é muito importante, porque, do ponto de vista da mitologia grega, ela tem um significado especial e é por isso que Allan Kardec adotou a palavra para poder apresentar uma denominação espírita desses fenômenos.
parte dessa concepção da mitologia do deus psique mesmo, borboleta, espírito, alma. No caso da doutrina espírita, então, nós podemos alinhar que psique, alma ou espírito. Vem daí a palavra psicologia. Psicologia, logia, ciência que estuda a alma. Aí vemos uma ilustração desse personagem mitológico, já com as asas, aí viram que eu falei de borboletas, porque essa é a parte inicial dessa concepção mitológica, e temos aí então uma ilustração de como os gregos imaginavam esse personagem da mitologia. Psique é uma personagem da mitologia grega, que é uma personificação da alma. Está aí voando porque está solto, por isso que se diz que as asas da borboleta. E a psicofonia, parte do psique, e depois fonia, que vem também do grego foné, que significa som ou voz. Então, psicofonia, som da alma. No Espiritismo, psicofonia é a designação de um tipo mediúnico, segundo o qual o espírito pode falar com seres humanos através da voz do médium. O médium psicofônico é aquele que empresta a sua voz para o espírito falar. Agora eu devo dizer, desde agora, que o espírito não apanha a voz do médium mecanicamente para falar. Ele se liga através do pensamento e o médium verbaliza o pensamento emitido pelo espírito comunicante. Por isso que se chama médium psicofônico. Ele capta o pensamento do espírito e, através de seu reservatório intelectual, viram que é fenômeno inteligente, fenômeno intelectual, ele verbaliza o pensamento do espírito comunicante. É assim que a doutrina espírita apresenta este fenômeno. Deu para entender? Anote no seu caderninho de anotações, é muito importante. Termos, palavras, significado, conceito, para que a gente possa aumentar a nossa reserva cultural da doutrina espírita. Esse fenômeno da psicofonia, ele não é novo, não foi inventado por Allan Kardec, não começou com Allan Kardec. Muitos tempos antes, isso já se passava. Eu tenho lembrança de que em um programa nosso aqui, eu citei o ano por volta de 1735, quando algumas seitas religiosas lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, promoviam comunicações de espíritos através do processo da verbalização, que vem a ser uma tradição oral, inclusive do ponto de vista da mediunidade. Olha, eu falei seitas religiosas por volta de 1735 e depois dos Estados Unidos aquilo se espalhou, inclusive para a Europa também. O que vocês estão vendo aí em sua tela, em seu monitor, é uma ilustração de uma sessão mediúnica. Olha, eu não disse sessão espírita, eu falei uma reunião mediúnica, porque inclusive vocês podem notar, tem aí o antigo equipamento aí para iluminar o ambiente, é antes do aparecimento da luz elétrica. É apenas uma sugestão para dizer que é muito antigo esse método de se relacionar com os espíritos através da psicofonia. Aliás, Jesus também fazia reuniões mediúnicas com seus discípulos, havia médiuns em meio deles, quase que todos eram médiuns, e os espíritos se comunicavam por seu intermédio. Há também, inclusive, no Novo Testamento, aquele famoso fenômeno de Pentecostes, que são os espíritos que, usando médiuns falantes, médiuns psicofônicos, se pronunciavam ali, falando línguas, inclusive, estrangeiras. Portanto, a coisa não é nova, é muito antiga. Allan Kardec, a ele competiu o importante papel de sistematizar, de classificar, de explicar didaticamente o que é uma coisa, o que é outra e como entender esses fenômenos à luz do conhecimento científico. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de ciência.
Ela tem a sua metodologia científica para poder estudar, examinar e apresentar esses fenômenos. Agora aqui já não é tão antigo, já parece que nós estamos familiarizados com o tipo de reunião, até mesmo em centro espírita, onde as pessoas se sentam em volta de uma mesa. A mesa é apenas para acomodar melhor as pessoas. Se pode fazer sessão mediúnica sem mesa, mas nos centros espíritas, para uma melhor acomodação, adequação, inclusive, porque se tivermos médiuns psicógrafos, será necessário um suporte para escrever. Aí vocês estão vendo pessoas concentradas, meditando, se preparando para a recepção dos espíritos, né? O interessante é que nós temos que perceber do que depende esse processo de comunicação do espírito, através da psicofonia principalmente. Prestem atenção. Principalmente através da psicofonia, depende alguns fatores para que haja a boa comunicação. Eu vou apresentar isso rapidamente e vou deixar para dar a explicação melhor logo em seguida do nosso intervalo, que nós vamos ter que fazer tecnicamente daqui a pouco. A sintonia, a aproximação, o envolvimento e a manifestação. Com esses 4 pontos de apoio, se pode realizar a comunicação dos espíritos através do processo da psicofonia. O que é sintonia? O que são 2 pessoas sintonizadas entre si? O que é sintonizar uma estação de rádio, por exemplo, através do seletor ou do canal de televisão? Nós temos que aprender que na vida, para que haja os chamados fenômenos, deve haver um processo de sintonia entre os seus agentes. Então, sintonia primeiro, depois a aproximação, porque o Espiritismo nos ensina que em qualquer manifestação mediúnica existe a aproximação dos 2 perispíritos, do perispírito do espírito comunicante e do perispírito do médium. Essa aproximação dos 2 faz o envolvimento, note que a palavra abaixo é envolvimento de um com o outro, e aí, dada o acordo tácito entre os 2, há a manifestação. Se o médium não quiser, não desejar a comunicação, ela não pode ocorrer, porque faltará, mesmo depois da fase de sintonia, aproximação e envolvimento, é a livre determinação do médium, que é totalmente respeitada. Agora nós vamos fazer o intervalo que eu falei e voltamos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. 32ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar e aprender sobre os assuntos da nossa realidade espiritual. Vamos aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as cartas que temos recebido do Brasil e fora do nosso país. Muito obrigado a todos, responderemos pouco a pouco a todos aqueles que nos escreveram. Estamos falando de mediunidade, falamos de sintonia, falamos de aproximação, de envolvimento e de manifestação. Vamos voltar rapidamente a esse assunto para passar logo em seguida na sequência do que nós almejamos com essa apresentação. Então, sem sintonia, não há possibilidade de um espírito agir sobre uma pessoa.
É preciso que entre os dois, lembre-se do telefone do programa anterior, é preciso que um chame e outro atenda. Não atendendo, não há conexão. Mediunidade é isto, para que haja a comunicação, a manifestação de um espírito sobre o médium, é necessário que haja conexão. Então, um deseja e outro aceita, é sempre assim. Nenhum espírito pode agir sobre o médium se ele não quiser, não desejar. Não é possível isso, porque existe no universo todo, no universo inteirinho, o respeito à liberdade, o respeito ao livre-arbítrio. Preste bastante atenção nisso, para evitar qualquer ideia contrária que não se coaduna, digamos, com essa orientação doutrinária do Espiritismo. Um espírito não pode tomar o corpo de uma pessoa, se ela assim não desejar. Quando ocorre, é porque existe o consentimento, aquilo que eu chamei de acordo tácito entre um e outro. Isso é muito importante. Então, a lei de sintonia, a aproximação, quanto mais houver sintonia, mais rápida é feita a aproximação entre os dois agentes, espírito comunicante e médium. E o envolvimento, é preciso que haja um envolvimento. Eu vou falar ligeiramente sobre isso agora, porque talvez no último programa sobre mediunidade tenhamos que alongar um pouco mais o assunto. Esse envolvimento, o Espiritismo chama de envolvimento fluídico, porque tudo está na razão direta do relacionamento dos dois perispíritos. Perispírito, você já viu anteriormente, é o corpo fluídico do espírito, desencarnado e também do encarnado. Então é preciso que haja aproximação e um envolvimento de um sobre o outro. Esse envolvimento, Allan Kardec estudou isso com particular interesse. Esse envolvimento é o que garante a manifestação. Para que uma comunicação possa ser 100%, permito usar essa expressão para facilitar, é necessário que haja um envolvimento completo entre o espírito comunicante e o médium, o emissor e o receptor da comunicação. Aí ocorre a manifestação do espírito. Ele pode manifestar-se com tanta liberdade, com maior liberdade quanto for esta aceitação, essa possibilidade, o reservatório cultural do médium. E quando eu digo cultural, não digo só da escola desta encarnação, porque o conhecimento vem de tantas outras encarnações também. Muitas vezes a pessoa, nesta vida, nesta encarnação, não tem tanto conhecimento escolar, não tem faculdade, não tem um diploma acadêmico, mas do ponto de vista da mediunidade, os seus conhecimentos anteriores são aproveitados para que os espíritos possam realmente manifestar-se e traduzir os seus pensamentos. É por isso que, por vezes, uma pessoa muito simples pode trazer uma mensagem de um espírito erudito, culturalmente superior a ela, porque ela tem uma retaguarda de conhecimento de outras encarnações. Isso é muito importante para nós, para não sermos preconceituosos do ponto de vista da manifestação mediúnica. Vou apresentar aqui, por falar em cultura, um fato histórico. Esse fato histórico vai poder atender a uma grande expectativa nossa em relação ao que eu falei, da aproximação, da sintonia, da possibilidade do médium e de como o espírito pode aproveitá-lo. Vejam o que nós vamos trazer aqui em Espiritismo agora. Não é sempre que esta possibilidade ocorre no nosso meio, no meio espírita, por exemplo, mas culturalmente isso é muito importante. Então estou dizendo aqui que um fato histórico poderá explicar, quem sabe até explicar um pouco melhor do que eu estou fazendo. Vou lembrar a figura de Rui Barbosa de Oliveira, um grande brasileiro, um homem que passou aí por toda a nossa cultura, inclusive pela política, fazendo a apresentação de projetos, de propostas para a melhora da nossa sociedade. Rui Barbosa também foi candidato a presidente da República do Brasil. Bem, há um fato na vida de Rui Barbosa que está consignado como um dos mais importantes da nossa história. É quando ele esteve presente na segunda conferência sobre a paz, em Haia, na Holanda, em 1907. Para falar desse fenômeno ocorrido, ou dessa manifestação, ou desta comunicação,
eu apresento aqui primeiro esse palácio de Binnenhof, em 1907. É aí que esteve Rui Barbosa participando da conferência de 1907. Aqui vocês estão vendo mais uma foto de Rui Barbosa e ele descendo as escadas ali deste palácio. Eu disse que eu vou contar um fato cultural, um fato histórico importante para nós entendermos esse assunto ligado com psicofonia. Bem, ocorreu o seguinte, Rui Barbosa fez sua primeira conferência. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que Rui Barbosa não era dessas criaturas assim com excelente presença física. Ao contrário, era um homem muito pequeno, mirrado, frágil, e ele próprio achava a graça da sua feiura, ele diz isto, né, nos seus escritos. Acontece que ele foi enviado como representante do Brasil nessa segunda conferência mundial. Ele fez a primeira conferência e o presidente de mesa não gostou muito do assunto apresentado por Rui Barbosa, porque ele, o presidente, achava que o assunto apresentado pelo orador representando o Brasil não tinha nada a ver com o escopo, o objetivo principal da conferência. E manifestou isso verbalmente, que seu não agrado com relação à palavra do Rui Barbosa. Aquela figurinha ficou ali, e na segunda vez que ele falou nessa conferência, para dar uma resposta tanto ao presidente de mesa, como a todos os outros congressistas que ali estavam e que não tinham apoiado a sua moção, ligada a fatores políticos. Essa é uma ilustração que vocês estão vendo aí do grande brasileiro, em Haia, em 1907. Então, disse que ele, ao tomar a palavra, olhando para o presidente, perguntou o seguinte: em que idioma o senhor gostaria que eu falasse? E ele fez a apresentação de todo o seu discurso em francês. Todo o discurso da segunda conferência de Rui Barbosa, em Haia, foi em francês. Depois, ele relatando esse fato, ele diz que as palavras brotavam, ele não sabia de onde, nem porquê, e ele falava essas palavras. Então, eu posso declinar aqui hoje que, sem nenhuma sombra de dúvida, está ali um fenômeno de psicofonia, de ligação. Aliás, Rui Barbosa teve muito a ver com reuniões mediúnicas, porque estudou o espiritismo, foram encontrados 40 livros em toda a sua biblioteca, era uma biblioteca de 50 mil livros. Depois da sua morte, se localizaram cerca de 40 livros relacionados com o espiritismo, fenômenos mediúnicos. No passado, devido à ignorância religiosa, essas manifestações eram atribuídas a espíritos ligados às práticas de bruxaria. Os médiuns eram tidos como bruxos, ligados a sortes e magias. E os médiuns do passado, muitos, foram levados às fogueiras, foram queimados vivos, dada essa ignorância. Se você quiser ler um livro que trata dessa matéria exclusivamente, fazendo uma descrição histórica, leia um livro intitulado O Martelo das Bruxas. Importante, porque eu disse que são fatos históricos consignados ali com documentos para nós percebermos o quanto a ignorância religiosa provocou de mal à sociedade no sentido de designar o médium como bruxo. Até hoje parece que algumas seitas e correntes religiosas teimam por fixar, por escrever, por denominar de bruxos os médiuns. E médium é uma palavra latina que serve apenas para designar o intermediário. O Espiritismo apresenta isso com nitidez, com justeza, com oportunidade para nós compreendermos melhor o significado disto para a nossa humanidade. Bom seria
se nós prestássemos atenção a este fato, porque assim nós poderíamos melhorar, inclusive, a qualidade da nossa vida social, já que é um processo de interrelacionamento. Homens com os espíritos amigos, ou inimigos, ou adversários. Visto, então, que a mediunidade é uma faculdade do ser humano, e estamos falando apenas de psicofonia, dentro do quadro dos chamados fenômenos de inteligência. E nós apresentamos aqui psicofonia, psicografia, evidência e audiência ou audição. Então, seguindo, vamos passar para a psicografia, que é um fenômeno, agora já sabemos do que significa a palavra psique, ou psique, significa alma ou espírito, e podemos então agora fechar isso com grafia, que vem do grego grafém. Grafém em grego significa eu escrevo. Aqui uma ilustração do que seria a psicografia de antigamente, grafado, isso logo depois da invenção da imprensa por Gutenberg, foi por volta de 1455. Então, o que antes de Gutenberg, com a descoberta, a invenção da máquina, da imprensa, tudo se fazia através da escrita. Então, a psicografia é o processo em que o espírito escreve através das mãos do médium. Vou ilustrar melhor isto com esta foto aqui em nosso programa Espiritismo Agora. Estamos terminando este nosso programa de número 32. Vamos continuar falando deste assunto em nosso próximo programa. Nós estamos vendo aí sentado junto à mesa, escrevendo um médium chamado médium psicógrafo. E o espírito que está através do processo de interação do pensamento, transmitindo a sua comunicação. O que o médium está escrevendo ali é o que o espírito está sugerindo através do seu pensamento. Agora, o maior exemplo de médium psicógrafo que nós tivemos no mundo todo é Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que produziu uma grande quantidade de livros, mensagens, comunicações dos espíritos através desta possibilidade, porque era um médium polivalente e também médium psicógrafo, que foi o método, o sistema pelo qual ele se sobressaiu mais, se destacou mais em nossa sociedade. Continuaremos falando de mediunidade em nosso próximo programa. Pela sua atenção, os nossos agradecimentos e até lá.